Olá a todos! Hoje veremos equações e veremos o método didático e o método prático. O método didático para que você entenda o que você está fazendo e o método prático para agilizar os cálculos. Aproveita aí, dá aquele joinha, inscreva-se aqui no nosso canal para dar uma ajuda, lógico, e vamos lá! Hello. Nosso primeiro exemplo, 2x mais 3 é igual a 7. Observe que uma equação tem um símbolo de igual e também tem uma incógnita, é um valor que eu desconheço e que eu preciso encontrar. Qual é o valor que eu coloco ali no lugar do x para que o lado esquerdo fique igual ao lado direito? Ah, professor, só pode ser x aqui? Não, pode ser outras letras para representar um valor desconhecido. Combinado? Perfeito. E como que eu vou resolver? Eu tenho que deixar o x sozinho de um lado para comparar com um valor. E quem está atrapalhando o x ficar sozinho? Ah, o 2 está atrapalhando o x ficar sozinho e o 3. Nesse caso, o 2 e o 3. Mas quem que eu devo remover primeiro daí? O 2 ou o 3? Quem que eu devo remover primeiro? Se você soubesse o valor de x, você ainda não sabe, mas se você soubesse, para fazer esse cálculo, primeiro você multiplicaria 2 vezes x, para depois, por último, somar 3. Sim. Então, o último foi somar 3, então você vai fazer o processo inverso. Se o 3 foi a última coisa que você fez, somar 3, então você vai fazer, dar um jeito de tirar o 3. Que jeito que eu tiro o 3? Subtraio 3. Olha. Vamos lá. 2x mais 3 é igual a 7. O 3 foi a última coisa que eu faria. Então eu subtraio 3 daqui e 3 daqui. Agora o que sobrou? Sobrou que 2x, 3 menos 3, 0. É igual a 7 menos 3. E 7 menos 3, 4. Portanto, funciona como se fosse uma balança. Se eu tirei 3 de um lado da balança, eu tenho que tirar 3 do outro lado da balança para manter o equilíbrio. Isso mesmo. O objetivo é ficar com x. Quanto x eu tenho aqui? 2. Então, basta dividir por 2, que eu fico com 1x. Se tivesse 5x, bastaria dividir por 5, que eu ficaria com 1x. Mas aqui, no caso, são 2. Portanto, eu divido por 2. Ah, como assim, professor? 2 dividido por 2 dá 1. E 1 é o elemento neutro da multiplicação. 1 vezes o x é o próprio x. Ah, 1 vezes x é x? Sim. 1 vezes 5? 5. 1 vezes 7? 7. 1 vezes x é o próprio x. Do lado de cá, sobrou só o x. E do lado de lá? Ah, se eu dividir um lado pela metade, o outro tem que ser dividido pela metade para manter o equilíbrio. Então, divide pela metade. E 4 dividido por 2 resulta em 2. Ah, professor, acho que eu entendi. Esse método didático é parecido com uma balança. O que fizer de um lado tem que fazer do outro com o objetivo bem claro, deixar o x sozinho de um lado para que eu consiga comparar o x com um número. Nesse caso, o x vale 2. Ah, como que eu sei se está certo? Pega esse 2 e troca aqui no lugar do x. Onde está escrito x, eu vou trocar pela solução. Então, esse 2 é a solução daquela equação. Vamos verificar se está certo? 2 vezes 2, 4. 4 mais 3, 7. Realmente, bateu. Portanto, o 2 é a solução. E no método prático? O método prático vai ocultar algumas passagens daí.
Vou copiar igualzinho está aqui para o outro lado, tá? Copiar aqui. E você vai observar que, pegando a borrachinha, vou apagar essa parte, porque 3 menos 3 não dá 0. Ninguém. 2 dividido por 2 não dá 1. Paguei essa parte. Então, se fizer o procedimento ocultando essas partes, você tem o método prático. Ah, então está ocultando porque eu sei que vai dar 0. Ou vai dar 1, porque 1 vezes x dá x. 3 menos 3 dá 0. E a maneira que é explicado isso, provavelmente o seu professor ou pode ter explicado, é que o número está de um lado da igualdade, ele vai para o outro invertendo a operação. Ou seja, vou tentar explicar isso. Esse 3 estava atrapalhando, vou pegar azulzinho aqui. Esse 3 estava atrapalhando, o x ficar sozinho. Ele está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Então esse 3 saiu daqui e veio para cá, subtraindo. Mas no fundo, você tem que saber que foi subtraído 3 de ambos os lados e eu estou ocultando uma passagem. Combinado? Aqui, ó. Esse 2 não está multiplicando? Qual que é a operação inversa da multiplicação? Na divisão? Então esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. No fundo, eu dividi ambos os lados por 2. E aí, ó, você tem um método prático. O exemplo 2, muito parecido com 1, a diferença é, tem x em ambos os lados da igualdade e tem que tomar cuidado aqui, quem que eu devo remover primeiro. É o seguinte, eu tenho 1/3 do valor aqui, ó, desse numerador. Não é? Se eu quero sumir com esse 3, basta eu multiplicar por 3. Porque se eu multiplicar todo o lado de cá por 3, a hora que eu pegar 3 e dividir por 3, vai dar 1. E vai restar só 2x mais 4. Ah, perfeito. Mas como você sabe que tem que eliminar o 3 primeiro? É o seguinte. 2 vezes x seria a primeira coisa que eu faria se eu soubesse o valor do x. Depois eu somaria 4 e por último o 3. E o processo inverso. Se eu fiz o último e a divisão por 3, então esse eu tiro primeiro, depois eu tiro o 4, depois eu tiro o 2. Ah. E do lado direito, quem está atrapalhando? O menos x. Porque o objetivo é deixar o x todo de um lado. Eu não quero o x para o lado direito, eu quero o x para o lado esquerdo. Ah, perfeito. Faremos aqui, ó, 3 vezes esse lado é igual ao outro também vezes 3. O que fizer de um lado tem que fazer do outro para manter a igualdade. Tá aí tudo bem? E 3 dividido por 3 dá 1. Restou 2x mais 4 é igual a 5 menos x vezes 3. Ah, mas ó, tem que lembrar que a multiplicação ela tem que usar da propriedade distributiva aqui. Então esse 3 está multiplicando tanto o 5 quanto o menos x. Ele está multiplicando todos ali do lado. Temos aqui, ó, 3 vezes 5, 15. E 3 vezes menos x não dá menos 3x? Menos 3x. Quero remover o 3x que está do lado de cá, para mandar ele para o outro lado, para ficar só x de um lado. Se eu tenho uma dívida de 3, basta ir lá somar 3x. Se eu somei do lado direito, eu tenho que fazer a mesma coisa do lado esquerdo. Certo? Aqui, ó. Menos 3x mais 3x, 0. Sumi o 3x de um lado e ele apareceu do outro. Agora, eu tenho 3x mais 2x, são 5x.
Vamos colocar como que ficou aqui, ó. 5x mais 4 é igual a 15. Agora, subtraindo 4. Menos 4, menos 4. 4 menos 4, 0. Sumiu dali. Sobrou o quê? 5x é igual a 15 menos 4, 11. Para eliminar esse 5, eu tenho 5 objetos, 5x. Basta dividir por 5, que aí eu terei 1. E 1 vezes o x é o próprio x. Então eu divido o lado esquerdo por 5. E o lado direito por 5 também. 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes x, x. E resultou em quê? Que x é igual a 11 quintos. Professor. Portanto, se eu substituir lá o x por 11 quintos, o lado esquerdo vai ficar igual ao lado direito? Vai. Se você quiser confirmar, pode confirmar. Você pode substituir tanto em forma de fração, 11 quintos, ou dividir 11 por 5 e ver quanto que vale. Se fosse 10 dividido por 5, daria 2. 1 quinto é 0,2. Então aqui o x é igual a 2,2. Se você quiser substituir numericamente, esse x é igual a 2,2. Combinado? Pode substituir tanto em forma de fração quanto em forma decimal. Entendi. Entendi. E o prático? O prático é ocultar o que você já sabe que daria 0. Você está removendo, ou daria 1. Se você está, por exemplo, 5 dividido por 5 não, você vai ocultar essa parte. Eu não vou copiar e colar e apagar por conta de que a explicação que os professores geralmente fazem não é essa. E aí você pode estar confundindo, falar, eu não entendo direito. Bom, você tem que saber o que fizer de um lado, faz do outro, perfeito? E aí oculta o que dá para ocultar. Vamos lá. Geralmente a gente vê o seguinte. Ó. Esse 3 está dividindo para o lado de cá, vai para o lado de lá, multiplicando. Então ficou o quê? 2x mais 4 é igual a 3 vezes 5 menos x. No fundo, multiplicou-se por 3 em ambos os lados. Tá bom. Vou fazer a distributiva aqui. 3 vai multiplicar ambos. Sobrou o quê? 2x mais 4 é igual a 15 menos 3x. Perfeito. E agora, ó, quando você conseguir fazer mais de uma movimentação em uma passagem, você pode fazer. Aqui, ó, eu farei o seguinte. Esse 4 está somando, vai para lá, com a operação inversa, subtraindo. Esse menos 3x também está subtraindo, vem para cá, somando. Então, eu vou passar o 3x somando para cá e o 4 subtraindo para o outro lado. Combinado? Lembrando que, no fundo, eu estou somando 3x de ambos os lados e subtraindo 4 de ambos os lados. Perfeito? Vamos lá? Vamos fazer essa passagem. Uma passagem dupla. Eu ficarei com 2x, vou pegar em 2x, esse menos 3, subtraindo 3, vem somando 3, vai ser igual a 15. Esse 4 está somando, vai para o outro lado, subtraindo. Aí eu tenho 3 mais 2, 5x, é igual a 11.
Esse 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo com a operação inversa. 11 sobre 5. No fundo, divide-se ambos os lados por 5. Perfeito? E oculta. Eu expliquei dessa maneira para que você se situe e compreenda aí que, na realidade, está fazendo operações em ambos os lados e ocultando o que dá para ser ocultado. Perfeito? Terceiro e último exemplo aqui das nossas equações. X ao quadrado mais 19 é igual a 100. Primeiro, você tem que lembrar que um número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Ah, como assim, professor? Ó, 5 ao quadrado, quanto que vale? É ele vezes ele mesmo. E 5 vezes 5 resulta em 25. Eu nem falo o valor errado que os alunos costumam colocar para não confundir. Então, 5 ao quadrado, tá vendo esse 2 aqui, ó, que é menorzinho? É quantas vezes a base aparece multiplicando. Perfeito? Ah, combinado. E se fosse ao cubo? Ah, se fosse ao cubo, 5 ao cubo é igual a 5 vezes 5 vezes 5. Quantas vezes o 5 apareceu? 1, 2, 3. Então, a base apareceu multiplicando aqui, ó, 3. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Ah, tudo bem. Eu entendi essa potência. Agora a gente precisa encontrar qual é o valor que ele vezes ele mesmo, somado 19, resultará em 100. Pelo método, o que faz de um lado, faz do outro. Primeiro, se eu soubesse esse valor, eu multiplicaria ele vezes ele mesmo e depois somaria 19. Então, o primeiro que eu tenho que eliminar é o 19. Eu tenho que tirar daqui para o x ficar sozinho. Vamos tirar esse 19? Tem 19 de cá, subtrai 19 em ambos os lados. Eu vou pôr em azulzinho aqui, ó. Menos 19. Vou copiar embaixo. X ao quadrado mais 19, vou dar um espacinho, é igual a 100. Menos 19 desse lado, menos 19 do outro, para manter o equilíbrio. Sobrou o quê? Que x ao quadrado é igual a 100 menos 19, 81. Vamos com calma. Eu quero eliminar o quadrado. A operação inversa do quadrado é a raiz quadrada. Então eu vou aplicar raiz em ambos os lados aqui. Porque aí eu dou um jeito de sumir com esse 2 aqui, que é o quadrado. Né? Então eu aplico raiz em ambos os lados. Só que raiz quadrada de um número ao quadrado, por definição, é o módulo do x. Ah, professor, módulo? Então, isso daqui, por definição, é o módulo de x. Módulo é representado assim. E 81, raiz de 81, você vai perguntar, qual é o número que multiplicado por ele mesmo resulta em 81? Você vai pensar que 9 vezes 9, 81. Portanto, raiz quadrada de 81 vale 9. Vou dar um exemplo aqui, ó. O que é ao lado. Eu tenho assim, ó, módulo de 3 é igual a 3. Módulo de menos 3 é igual a 3 também. Então, o módulo ele vai pegar o número absoluto e deixar ele positivo. Se era menos 3, transforma em 3. Se ele é 3, continua sendo 3. Ah, então ele despreza o sinal e fica positivo? Basicamente isso. Agora, se eu escrevesse assim, ó, módulo de x é igual a 3.
quais são as opções de x aqui para que o módulo dele resulte em 3? Aí você vai observar aqui que pode ser tanto 3 quanto o menos 3. Portanto, nesse caso aqui, ó, quais são os valores de x que eu posso pôr aqui para que o módulo resulte em 9? Pode ser ou o 9 ou o menos 9. Como que eu represento isso? Eu represento que x é igual a mais ou menos 9. Então vai ser mais 9 ou menos 9. Ah, perfeito, professor. Então aí é o método didático. Sim, que está fazendo de um lado, está fazendo do outro. Ó. Subtraí 19 e depois apliquei raiz em ambos os lados. E o prático? Eu não gosto muito de explicar desta maneira, mas o prático é pegar o quadrado, quando ele for para o outro lado, ele vai como mais ou menos raiz. Então, as pessoas fazem isso, mas nem sabem por quê. Então, é importante que você saiba. Vou pegar aqui, ó, método prático. Eu vou subtrair 19, ou seja, esse 19 está somando, ele vai para lá, subtraindo. 100 menos 19, 81. Então, x ao quadrado é igual a 81. Agora vem aqui o que eu havia comentado. Esse quadrado, ele pode ser eliminado daqui, colocando mais ou menos raiz do outro lado. Então, esse quadrado vai do outro lado como mais ou menos raiz. Portanto, x é igual a mais ou menos raiz do que tiver do outro lado. E o que dá do outro lado? 81. E raiz de 81, nós sabemos que vale 9. Portanto, as soluções são mais 9 ou menos 9. Ah, então significa, se eu colocar 9 positivo, 9 vezes 9, 81, mais 19, 100, correto. Agora, menos 9. Menos 9 vezes menos 9 também dá 81 positivo. 81. Mais 19, 100. Então, essa equação, ela tem duas soluções. Perfeito? E qual método eu devo usar? Você escolhe, mas é fundamental, é primordial, é necessário que você conheça o didático, ou seja, opera de um lado, opera do outro, para manter o equilíbrio, para que você compreenda o prático. Para você saber o que você está fazendo. Perfeito? Então, já deixa aquele joinha, aproveita aí para se inscrever, dá uma ajudinha aí no nosso canal do YouTube. E um abraço, até a próxima.